Já estamos aqui com o nosso time de debatedores e é o nosso time titular, o Vinícius Poit, Gabriela Araújo, Roberto Tardelli e Samantha Maier. Boa tarde, bem-vindos. Isso acontece raramente, juntar os quatro aqui. Vou começar pelo Poit. Poit, essa medida da polícia de entrar na Cracolândia é uma política eficaz para ajudar a resolver, então, o problema no local? Lembrando que nós falamos bastante aqui na semana passada da necessidade, inclusive, de ir ao X da questão e, então, aos traficantes. E aí, eles foram. Boa tarde, Lu, Tardelli, Gabi, Samantha. Uma honra estar com vocês aqui, né? Saudade de reunir esse time. Começou lá, né? Começou no comecinho, lá atrás. E vocês que acompanham a CNN, aliás, aquela provocação, né, Lu? Comentem aqui no YouTube, mandem direct pra gente debater o tema junto, que de vez em quando dá para olhar aqui e até mencionar algum comentário que vocês fizeram. Sobre essa operação na Cracolândia que a gente vem tratando aqui na CNN, né? Aliás, com bastante responsabilidade e atualização dos fatos, né? Como eu coloquei numa outra oportunidade, Lu, essa ação da polícia na Cracolândia é essencial. É uma das primeiras coisas a se fazer, é o enfrentamento do tráfico, é tirar as drogas de circulação, tirar os traficantes de circulação, asfixiar o crime organizado com grandes apreensões de drogas, apreensões de dinheiro do crime e dos traficantes. Porque sem os traficantes, sem a droga em circulação, não tem droga lá para consumir. E aí, Lu, novamente, mas não é só a polícia. Secretaria de Saúde, Desenvolvimento Social, Secretaria de Justiça agirem juntas. Inclusive para acolher, inclusive para direcionar para um centro de atendimento, né? Um centro de acolhimento da prefeitura. Por isso que a ação não basta ser polícia militar, polícia civil, precisa do prefeito Ricardo Nunes ajudando, e ele está ajudando, para recuperar essas pessoas. Mas voltando, a ação da polícia militar é essencial. Como você colocou, Lu, vão direto ao ponto, ao X da questão, usando as suas palavras. Agora a gente precisa da justiça ajudando, porque dos 18 presos, Lu, 6 já estão na rua. Por causa da audiência... Oi? Com tornozeleira. Com tornozeleira, sendo monitorados, por causa da audiência de custódia, que inclusive é questionada, na minha opinião, em alguns casos, mas é um outro debate aqui. 6 já estão na rua. Dos 18 presos, 2 eram foragidos da justiça, gente. Beneficiados com a saída temporária. Um tema que eu já debati muito na Câmara também, mas pera lá, essa saída temporária não é para ressocialização? Que ressocialização que é essa? Se 2 presos ali fugiram, não retornaram para a cadeia, montaram barraca e estavam vendendo droga ali na Cracolândia. Então a polícia está mais do que certa. Precisa do enfrentamento, cadeia para os traficantes, né? Que esses monitorados aí, agora com tornozeleira, não voltem a praticar crime, que essas audiências da custódia não soltem mais tão fácil algumas pessoas que contribuem não só para um mal da sociedade, da cidade, mas principalmente para milhares de pessoas que estão lá no centro, num nível de dependência química, Lu, que não conseguem nem tomar mais decisão. E os traficantes só ficam se aproveitando dessa situação. Pois então, claro, a gente está falando que foram presos hoje traficantes e não usuários, é sempre bom frisar aqui. Tardelli, na semana passada, eu falei aqui o X da questão, porque na semana passada a gente trouxe aqui uma fala do padre Júlio Lancelotti, e o padre Júlio tinha falado ao live dizendo: a Cracolândia é muito lucrativa, quem está ganhando dinheiro com a Cracolândia? Eu joguei isso aqui para o debate, falando por que a gente fica jogando os usuários para lá e para cá, por que às vezes é uma questão, internação compulsória ou não, e por que a gente não vai no X da questão, que é o traficante. Eu nem sei se a gente está falando do grande traficante, do pequeno traficante, mas pelo menos começou-se a tratar mais do tema que mais importa. Boa tarde, Lu, boa tarde Samantha, boa tarde, Gabi, boa tarde, Poit. Eu acompanho a Cracolândia há alguns anos, né? E posso garantir para você que não há um X da questão. São centenas de X da questão. A Cracolândia é um problema extremamente complexo que exige uma compreensão e exige uma coragem que nós precisamos ter. A Cracolândia talvez seja o maior exemplo da discussão
para a gente saber o que nós queremos com a droga. O que nós queremos em relação às drogas, tratar o drogado, nós queremos castigar o traficante. A ilegalidade do uso, os do dois, consumo talvez, de droga, certo? Precisa ser definido, precisa ser discutido com maturidade. A Cracolândia, ela é um problema que você não vai resolver, né? Eu posso garantir e garanto com absoluta segurança que no instante seguinte à prisão desses traficantes já estava refeito o fornecimento de droga ali, no minuto seguinte. Porque ali é um centro de consumo. Nós não conseguiremos, querido Poete, meu querido amigo Poete, isso já se tentou fazer no passado, nós vamos tentar asfixiar o fornecimento de droga, não se consegue. Por quê? Porque ele é muito capilarizado. Ele está muito capilarizado. O que eu queria dizer, e quero aqui cumprimentar o governador Tarcísio de Freitas, não votei no governador, mas parabéns, governador, por ter voltado atrás da decisão. Parabéns por ter reconhecido que o problema é muito maior do que soluções intervencionistas. Claro que tem que combater o tráfico, lógico. Você fala sobre a decisão de levar para o Bom Retiro. Isso, o combate ao tráfico... Foi o que ele voltou atrás. É um combate que deve ser feito sempre. Nós não podemos favorecer o tráfico, claro que não. Quando o Padre Júlio faz a pergunta, o Padre Júlio faz uma pergunta muito mais profunda. Ele não está dizendo apenas dos traficantes. É uma questão para ser debatida com muito maior seriedade e gravidade. Ele está dizendo de quê? Qual é a profundidade disso? Não há possibilidade de só um lado ganhar num problema desse tamanho. Não há essa possibilidade. Você diz que além dos traficantes, além dos fornecedores... Existem outras pessoas, outras instâncias altamente rentáveis e que estão se beneficiando historicamente disso. É mais ou menos um processo simbiótico em que uma coisa alimenta a outra. A Cracolândia, ela tem usuários ocasionais, ela tem pessoas que vão lá de vez em quando experimentar droga. A própria ignorância das pessoas que lidam com a droga, de como ela se dá, de como se instala essa dependência. Nós estamos na Cracolândia, e o Poit definiu muito bem, com pessoas que renunciaram à higiene pessoal mínima. Sim. Das vezes que eu estive lá algumas vezes, assim, a conversa com os usuários, de como é a rotina, de como é o dia a dia, a rotina fisiológica é pavorosa, é até impublicável. Como que eles chegaram a esse nível de degradação? Subhumanidade. De subhumanidade. E tem gente lá com curso superior, tem gente lá com curso técnico. Não é um lugar onde foram jogados zumbis trazidos de uma nave espacial. Lá nós temos várias pessoas que, tirando o fato de serem usuárias de droga tão contumadas, são pessoas até muito interessantes. Seriam pessoas que teriam que dizer para nós. Nós precisamos ouvi-los também. Nós não podemos... A gente precisa ouvir todos os lados. Cumprimento a apreensão desses traficantes, cumprimento pela prisão deles, claro que é necessária, mas é enxugar gelo. Muito bem, vou ouvir um pouquinho então da Samanta. Bom, boa tarde, Lu, boa tarde, colegas. Acho que como tanto o Poit e o Tardelli colocaram, o assunto é muito complexo, envolve uma multiplicidade de ações, mas eu acho que o governador Tarcísio, pelo menos, está começando a mexer nisso, não é? Combater o tráfico, eu acho que é uma das tarefas mais importantes, porque evitar que a droga chegue a essas pessoas, os drogados são vítimas, a droga atinge todas as classes sociais, todas as raças, e quando a gente fala em tratar os drogados, não são só os drogados, a gente precisa de tratamento também a família, não é? Que sofre com as pessoas que usam drogas. Nesse ambiente da Cracolândia, a gente também tem crianças que vivem nesse ambiente tão ruim, não é? E para o tratamento das drogas, a gente precisa desenvolver uma relação de confiança com essas pessoas. Eu sei que existe a possibilidade, que é a última ratio, justamente da internação forçada, a internação compulsória, mas antes disso, a gente tem que pensar em criar laços de confiança para que as pessoas queiram esse tratamento e efetivamente possam sair das drogas, e parece que a gente está caminhando nesse sentido. Quero ter esperanças de que pelo menos algo está sendo feito nesse sentido.
O Tardelli terminou a fala dele, Gabi, com a expressão enxugar gelo. Quero te ouvir agora. Eu acho, primeiro, boa tarde, né? Adorei que estamos aqui, né? A formação original do programa, Samantha, Poit, Tardelli, Lu. Vamos lá. Eu concordo em parte com o Tardelli. Eu acho que a gente essa ação, né, de prisão, de investigação de inteligência com relação aos traficantes não é suficiente, mas também gostaria de aqui parabenizar essa atitude do governo do estado de São Paulo, porque realmente é uma ação conjunta, é segurança pública com inteligência. Eu tinha falado numa edição anterior do programa, que a gente já discutiu esse tema, que só ficar espalhando, né, lá com bomba, com, né, efeito moral, espalhar as pessoas, mudar as pessoas de lugar, não adianta. O que precisa ir atrás de quem está alimentando o tráfico são os traficantes. Então, esse é um trabalho diferente, que é um trabalho de inteligência, de segurança pública, e isso cabe, sim, ao governo do estado, mas concordo com o Tardelli, a gente precisa demandar também os outros entes públicos, como, por exemplo, a Prefeitura de São Paulo. Nós sabemos que hoje, de acordo com dados do CadÚnico, do Observatório Brasileiro de Políticas Públicas, a gente tem mais de 50 mil moradores de rua, mas nós temos um pouco mais de 20 mil vagas em abrigos. Então, a gente tem poucas vagas em abrigos para dar conta do tanto de moradores de rua que a gente tem. E não são apenas pessoas que estão em situação de vulnerabilidade com relação às drogas. São pessoas que perderam o emprego, com famílias desestruturadas, que não têm para onde ir. Então, é uma coisa multissetorial. Aí, concordando também com a Samantha e com o Poit, é uma questão multissetorial. A gente precisa ter muito investimento para cuidar de saúde, cuidar de moradia, emprego, habitação. Tem que ter um programa em que a Prefeitura e o Estado de São Paulo, e quem sabe a União Federal também invista para que a gente resolva de vez a situação da capital de São Paulo.